Olá, bem-vindas e bem-vindos. Mais uma gravação nossa. Agradecer aqui aos jornalistas livres, à mídia livre, à imprensa alternativa que tem dado combate e resistido a essa avalanche ditatorial, conservadora e neofascista que toma conta do Brasil. É por onde a gente consegue se informar e se formar, né, se capacitar para o combate. Eu quero também convidar vocês que se inscrevam nesses canais, né, curtam, compartilhem os canais de mídia alternativa, né, de mídia de esquerda. Eu também tenho um canal, que é o canal de nome Fábio Sobral, onde eu posto vídeos de cursos e de análises. Também se inscrevam, curtam, compartilhem. Quero agradecer à Livraria Lamarca, que nos acolhe, uma livraria que em outros vídeos já tenho falado, aqui no bairro do Benfica, em Fortaleza, um bairro cultural, acadêmico e progressista, e a livraria de livros de esquerda progressistas também. É um espaço muito bacana aqui. Bem, debater assuntos espinhosos. O primeiro é o dos petroleiros, a greve dos petroleiros, heróica greve dos petroleiros, da mesma dimensão e de tão grande importância quanto a greve de 95, contra o governo Fernando Henrique Cardoso, né? Uma greve em que não se decide só os interesses corporativos da categoria, não só os interesses salariais da categoria, mas na verdade se decide uma parte do futuro, uma parte importante do futuro do país, do Brasil. Esses bravos e essas bravas companheiros e companheiras estão decidindo enfrentar o projeto agressivo, destrutivo da nação, né? E por ameaçarem tanto esse projeto, a imprensa burguesa oficial fez um pacto de silêncio contra eles. Faz um bloqueio das informações. Uma greve de combate, uma greve vitoriosa, que coloca em jogo a vida dessas pessoas, e a imprensa não se remete nem um pouco a ela. Enquanto no exterior isso é debatido, é discutido, é aproveitado, é compreendido. E por que eles não repercutem aqui internamente? Primeiro porque grande parte dessas mídias são ligadas a grandes corporações. Essas corporações têm interesses no mercado financeiro, são corporações financistas que dependem de alta e baixa da Bolsa de Valores, dependem do domínio da dívida pública do Estado, e eles querem que a Petrobras seja integralmente vendida, a empresa Petrobras seja desfeita e perca o conteúdo nacional, desapareça finalmente e possa ser substituída pela propriedade desse pequeno grupo, desse grupo mais rico, que não chega a 1% da população, na verdade deve ser aí por volta de 0,09% da população brasileira. Um grupo muito, muito restrito de milionários e bilionários que controlam nossas vidas, que dirigem as informações. Então, as comunicações hoje são a compreensão mais clara que nós temos do embate, da luta entre as classes, né? É uma luta de classes. Eles controlam, a gente tem que perder a ideia de que a mídia, de que a imprensa é imparcial, de que ela é neutra, de que ela obedece aos interesses da sociedade. Não, ela obedece ao interesse das classes que a dominam, que a controlam. E a greve dos petroleiros, nesse combate de classes, tende a estar no centro da ação. Por isso, há tanto temor, há tanto medo de que outras categorias, de que o Brasil se incorpore a essa luta contra a destruição nacional. Bem, é uma pergunta que me foi feita, como eu compreendo os rasgados elogios do cantor Roberto Carlos,
já foi conhecido como o rei Roberto Carlos, há os elogios feitos a Paulo Guedes e a Regina Duarte. Ele mostra, então, o Roberto Carlos sempre esteve como um serviçal de ditaduras. Serviçal da ditadura aqui no Brasil, iniciado em 64, foi homenageado lá na ditadura chilena, do Pinochet, onde Pinochet era um traficante de drogas, pedófilo, assassino, sádico, torturador das pessoas, sequestrador, né, com um assassinato de mais de 30 mil pessoas. Então, ele mostraria de que lado ele está: ao lado do poder, ao lado do dinheiro, ao lado daqueles poderosos que são contra as camadas mais humildes da população, são contra as camadas trabalhadoras, aquelas camadas trabalhadoras que deram dinheiro a ele, compraram seus LPs antigamente, que compraram os seus CDs, que vão a seus shows, que o admiram. Na verdade, percebem agora que ele tem ojeriza delas, porque o Paulo Guedes demonstrou uma ojeriza às domésticas, um ódio de classe às pessoas que servem nas casas dos mais ricos. E se Roberto Carlos compactua com esse grupo, com Regina Duarte, que vai substituir aí na cultura a gestão desastrosa e criminosa de um fascista com que ela substituiu, né? Que é o Roberto Alvim, né? Que se disfarçou de Joseph Goebbels, né? Que se disfarçou de nazista, não somente para parecer esteticamente semelhante a ele, mas por representar ideias semelhantes, né? Então, de que lado você está, Roberto Carlos? Do lado daqueles que apoiam e admiram os nazistas? Do lado daqueles que odeiam os setores mais humildes, setores trabalhadores, pessoas mais pobres, mas que constroem a riqueza desse país? Ele está do lado dos ricos, do lado de Paulo Guedes, aquele que está dilapidando as reservas em dólares do Brasil, do lado de Paulo Guedes, que destrói o setor industrial nacional, do lado do Paulo Guedes, que cortou a aposentadoria dos mais pobres, que cortou a previdência das pessoas, do lado do Ministério da Economia, que controla as verbas, impede que as verbas incorporem 1 milhão de famílias que necessitam da assistência do Bolsa Família. Do lado do Ministério, que mantém milhões de pessoas que já têm direitos e não se aposentam porque não é permitido. Não é problema de fila, não é problema de novo programa, novas leis, não. Eles impedem para que as pessoas não tenham acesso a esse direito. É uma gestão cruel, criminosa, sanguinária, de orientação nazista, não só por uma simpatia ideológica, mas por suas atitudes práticas. Impedir que 1 milhão de pessoas que necessitam, miseráveis, tenham acesso ao Bolsa Família, impedir que as pessoas se aposentem, humilhar, tentar humilhar, porque ele não humilhou, tentar humilhar na cabeça dele as domésticas, né? E Regina Duarte, que sempre elogiou o Bolsonaro com a ideia de que ele era racista, mas que coisa bonitinha, que ele era homofóbico, que ele era misógino, mas era uma coisa bonitinha, engraçadinha, que ela parecia o seu pai. Quer dizer, estar desse lado, Roberto Carlos, estar do lado do que existe de pior dessa sociedade que ainda tem saudades da escravidão no Brasil. Bem, outra pergunta é sobre a retirada dos livros de uma biblioteca de livros raros do Palácio Planalto para instalar um gabinete de trabalho para a primeira-dama Michele Bolsonaro. Primeiro, não acredito que ela vá desenvolver trabalho nenhum, né? Ela, até agora,
tentando se fazer simpática ao movimento dos que falam Libras, né? Fez uma tradução em Libras, mas na verdade, inclusive, há queixas de que ela trabalha para impedir os direitos desse setor. Depois, agora, a sanha, o ódio desse governo à cultura, aos livros, né? Foi demonstrado primeiro por Bolsonaro, né? Porque os livros têm coisas demais escritas, né? Inteligência raríssima dele, né? Uma capacidade enorme de avaliar qual a importância de um livro. Depois isso é demonstrado no próprio Palácio do Planalto, onde os livros raros são postos no chão, num corredor, né, de forma absolutamente desrespeitosa com a cultura do país e com a história do país, né? E perguntado sobre isso, ele demonstra faz um gesto obsceno para os repórteres, né? O que já é tradicional, já é a segunda parte, né? É uma pessoa totalmente desequilibrada, mas não é só um desequilíbrio emocional, é um desequilíbrio político. Esse é o principal. É o desequilíbrio de quem deseja uma existência sem perguntas incômodas. Ele quer só pessoas que sejam pagas pelo Palácio do Planalto para perguntar o que ele quer, que ele é incapaz de responder. Ele faltou aos debates, né? Quando ele foi a um debate, um ou dois, ele começou a perder votos, né? E desapareceu dos debates. Agora, mesmo quando não há debate, são simples perguntas feitas a ele. Se as perguntas são incômodas e que mostram a natureza desastrosa desse governo, criminosa, ele responde dessa forma obscena, né? Mas o que é que sustenta essa obscenidade? Os lucros dos bancos foram os maiores da história. Enquanto o povo brasileiro sofre, o povo brasileiro pena, é esmagado, é humilhado, quase que diariamente, quase semanalmente é humilhado. Os bancos obtiveram os maiores lucros da história. Então é a esse grupo que ele serve. E ele de fato não dá banana para os repórteres, ele está dando banana para o povo brasileiro. Bem, pergunta feita aqui sobre a sequência de erros, né, de português, de escrita do ministro da Educação, Weintraub, né? Erros de português, o Brasil tem possibilitado ao longo do tempo. Só em um pouco momento histórico nós tivemos uma ascensão do ensino superior, os governos Lula e Dilma, a inauguração de muitas universidades e institutos federais, expandiu-se o acesso das pessoas ao ensino universitário, antes muito resguardado a setores das camadas dominantes, né, das classes dominantes. Bem, o ministro Weintraub, ele é a expressão das camadas capitalistas do Brasil. Eles falam errado, eles são culturalmente incapazes, são pessoas de baixa capacidade cultural, de baixa formação, inclusive técnica, né? Entende? De baixa qualificação, mesmo que tenham feito universidades, mestrados e doutorados, são pessoas de cultura, de uma cultura absolutamente rasa, entendeu? Uma coisa é o povo, a língua é modificada pelo povo. As pessoas, as camadas populares irem modificando a língua, irem transgredindo a gramática, faz com que as línguas evoluam, né? Mas isso é fruto muito mais da distância entre as populações e a gramática formal, né? E a cultura mais ampla, mais geral. Mas no caso do ministro Weintraub, não. É um desprezo pela língua portuguesa. É o desprezo pela cultura brasileira. É o desprezo pela educação brasileira. É o desprezo pela universidade brasileira. O que é que ele representa? Ele representa o ódio às universidades. Ele representa o ódio
a produção científica e cultural do Brasil, porque não precisa, basta a Disney, como diz o Paulo Guedes, basta comprar pacotes tecnológicos de outros países. Nós sermos, como diz o Bolsonaro, um país vendedor de commodities ou de matérias-primas, de produtos agrícolas, agropecuários, minerais. Um país que não tem a capacidade de produzir a sua ciência, a sua tecnologia, muito menos produzir a sua cultura. Porque eles odeiam a cultura, odeiam a ciência, odeiam a tecnologia. Não é à toa que muitos deles defendem que a Terra é plana, né? Então, que não há aquecimento global. Então, o que a gente observa é uma unidade teórica, política, ideológica e científica nesse governo. Quer dizer, anticientífica. É a unidade daqueles que vieram, eu sempre lembro desse discurso, vieram destruir o Brasil. Bolsonaro, quando foi eleito, foi à casa do governador brasileiro em Washington, participou de um jantar com o ideólogo da extrema-direita americana, Steve Bannon, um jantar terrível, lúgubre, com figuras asquerosas, e o discurso dele foi: viemos para destruir tudo que está aí. Então é um governo de destruição, um governo de terra arrasada. E é o que o Weintraub é. Não, os erros de português dele não são simplesmente engraçados. Não são engraçados. No fundo, são terríveis, né? No fundo, são erros que demonstram o que a política deles representa. Bem, a pergunta é sobre, vamos dizer assim, um termo, né? O emburrecimento, a tentativa de emburrecimento das mídias tradicionais, das mídias ligadas aos grandes bancos, ligadas ao governo, ligadas aos setores militares, que querem nos tornar ignorantes e seguir como autômatos, como robôs, as ordens que eles nos dão. É uma tentativa, isso não será vitorioso. Há uma coisa que se impõe além de tudo isso, que é a realidade. Eles têm feito uma força enorme para que as pessoas esperem que a economia melhore e a vida delas melhore, que elas aguentem todos os absurdos, porque a economia vai melhorar, mas não vai melhorar, não vai trazer soluções. As pessoas que esperam vão se voltar contra esse governo, mesmo com toda a propaganda, e isso nós já vimos no Brasil. Não será possível deter a revolta contra esse governo. Basta ver que a Globo, na época na época das campanhas pelas diretas, ela tinha um poderio sobre a sociedade ainda maior, por incrível que pareça, do que é hoje. Mas foi impossível deter aquela avalanche das pessoas para derrotar a ditadura militar, né? Então, não é possível deter esse mecanismo, que é a realidade, principalmente a realidade econômica, de baixos salários, né, de desemprego, de fome, de miséria, de perda das residências, de cada vez maior número de pessoas morando nas ruas. Então, é uma coisa que a imprensa sempre soube ou aprendeu ao longo do tempo. Ou ela acompanha os fatos e tenta apresentar versões dos fatos para nos controlar, mas se ela entra em um momento de negação dos fatos, isso promove inevitavelmente uma ruptura, certo? E nós já observamos hoje, o primeiro assunto nosso foi a negação de um fato fundamental, que é a greve dos petroleiros. E agora, essa negação fundamental que existe do conjunto da sociedade de que esse governo é bom, de que ele vai dar certo, e não vai. Bem, o Lula fez uma visita ao Papa Francisco, a mídia teve uma repercussão negativa, a própria Globo
falou formalmente sobre a visita ao Papa e logo em seguida passou a atacar o Lula, né? Os setores de extrema-direita atacam o Papa. Nós temos que discutir o que é essa gestão do Papa Francisco rapidamente. Primeiro, Francisco de Assis, aquele que tentou romper a miséria oriunda da passagem da Idade Média para o capitalismo dentro da Europa, né? Ele percebia isso. Depois, a capacidade de Francisco de Assis, numa reunião, vamos dizer, a primeira reunião católica com os muçulmanos na cidade de Damieta, à beira de uma batalha, o sultão muçulmano e Francisco de Assis. E Francisco respeitou a visão do sultão, dizendo que ele tinha uma capacidade de amar a Deus tão grande que não cabia a ele, Francisco, tentar convencê-lo. Quer dizer, 800 anos atrás, a pessoa ter essa capacidade do que se chama de diálogo interreligioso é extraordinário. O nosso atual Francisco tem uma capacidade extraordinária também. Ele percebe os perigos em que o mundo está envolvido. Primeiro, porque a sua Argentina, de onde ele veio, o cardeal Bergoglio, foi empobrecida pelo governo neoliberal de Maurício Macri, com pessoas passando fome, com pessoas com frio, sem acesso ao gás e ao aquecimento nas suas casas. Ele sabe que não é possível ser conivente com isso. Um governo que eles dizem, né, os governos de direita, não, nós somos responsáveis, né, nos gastos públicos. Arrebentou a Argentina, o governo Maurício Macri, na dívida pública, está agora esgotado, né, afundado em dívidas contraídas no exterior. Então mostra essa gestão que foi no fundo para beneficiar certos grupos já muito ricos, né? Porque se um lado empobrece e o outro enriquece, é sinal de que está saindo daqui para lá, né? Bem, o Lula estabeleceu aqui no Brasil essa tentativa de redistribuição de renda, né? Essa proteção aos setores mais pobres, uma política de valorização do salário mínimo e estabelece então uma consonância com os objetivos do Papa Francisco. O Papa Francisco, inclusive, hoje está envolvido muito fortemente na defesa dos imigrantes que chegam à Europa e que são tratados de uma maneira absolutamente brutal, quando não são deixados para morrer no Mediterrâneo, no mar do Mediterrâneo, sem que se permita socorrê-los. E as pessoas que socorrem os imigrantes vítimas de naufrágio são presas e condenadas pela justiça italiana, justiça entre aspas, né? Então, o encontro Lula-Francisco é o encontro entre os pobres do Brasil e os pobres da Argentina. É um encontro da América Latina. É a lenta retomada da poderosa teologia da libertação, da busca pela libertação, pela defesa das camadas mais pobres, pelos objetivos da Conferência de Puebla, da opção preferencial pelos pobres. É um rompimento cada vez mais profundo e belo com as políticas estabelecidas por João Paulo II, que foi um defensor contumaz dos interesses dos Estados Unidos. Então, nós vivemos uma fase importantíssima da história do catolicismo e do próprio Vaticano e do Brasil nesse contexto. Bem, como explicar o crescimento do fundamentalismo de direita no Brasil, que inclusive ganha contornos não só ideológicos, mas contornos religiosos? Eu creio, baseado em duas leituras de um autor chamado William Engdahl, né, no livro Quem os Deuses Irão Destruir, quem os deuses destruiriam.
A Perda da Hegemonia, Quem os Deuses Destruiriam, um livro até que eu tratei num vídeo no meu canal, discutindo sobre ele. E um outro autor, um francês chamado Thierry Meyssan, que tem um blog muito interessante, um canal chamado Rede Voltaire. Esse Rede Voltaire tem em português, né? Você pode escolher o idioma lá. No livro Sob Nossos Olhos. Esses dois autores, eles apresentam a CIA, a Agência Central de Inteligência Americana, utilizando a formação de grupos. Isso é tudo documentado, os dois documentos, utilizando a formação de grupos, de certos grupos muçulmanos, com uma interpretação muçulmana, que é a Irmandade Muçulmana, que passa a colaborar com a CIA e com o Serviço Secreto Britânico, o MI6, né? Esses dois serviços secretos passam a utilizar da Irmandade Muçulmana, e aí uma série de organizações de extrema direita e de fanatismo religioso foram sendo construídas, sendo a última, a mais expressão, o ISIS, né? Que as pessoas chamam de Estado Islâmico, que eles se autodenominavam Estado Islâmico, mas na verdade é o Daesh, como é Daesh, como o conjunto do mundo muçulmano os concebe. A CIA então percebeu que para ter aliados, ela precisa estabelecer fundamentalismos e passa a patrocinar fundamentalismo. Se tornou um dos elementos centrais na geopolítica americana, o controle dos países a partir dos fundamentalismos religiosos ou ideológicos. Grandes corporações financiam isso. Na verdade, o próprio William Engdahl chega a dizer que o projeto dessa camada dirigente dominante, a classe capitalista americana, ele passa a ser o projeto nazista mundial, entende? De controle absoluto da vida das pessoas, de submissão da grande parte do mundo, como se fossem províncias de um grande império romano, tratadas com violência, com roubo e com destruição, né? Então nós estamos num momento muito difícil, né? O momento em que esse projeto ganhou uma expressão máxima, um projeto de expressão máxima, de controle máximo dos fundamentalismos no mundo. Porém, surgiram dois polos contrapostos a esse projeto: a Rússia e a China, né? Nós não podemos garantir que eles vão assumir a direção correta, mas podemos ver e torcer para que esses dois setores, China e Rússia, não se incorporem ao apoio a grupos fundamentalistas nos países para se contrapor aos grupos fundamentalistas americanos, grupos fundamentalistas de direita, né? Então nós vivemos um momento muito dramático. É como se na Segunda Guerra Mundial o nazismo tivesse sido derrotado. As lutas anticoloniais, as tentativas de desenvolvimento dos países do terceiro mundo foram a tentativa de superar inclusive o nazismo histórico, que é o colonialismo. E hoje, tudo isso está sendo desmontado. A industrialização nos países está desaparecendo, a desindustrialização está sendo a regra. O saque das riquezas naturais dos países, antigas colônias, voltou a ocorrer abertamente. Os graves crimes, as atitudes criminosas frente à natureza também. As atitudes criminosas frente à população, né? Tudo isso tem sido um elemento central desse fundamentalismo
que é um projeto político para o mundo, um projeto político do terror, da insanidade, como diz o analista geopolítico, né, jornalista Pepe Escobar, da demência global. É isso. Até o próximo vídeo. Se inscrevam nos canais das mídias alternativas, na Mídia Livre, Jornalistas Livres. Eu também trabalho num canal que é o Fábio Sobral. E vamos debater. Espero aí as considerações de vocês para que a gente possa, inclusive, em outros vídeos, poder discorrer sobre isso. Abraço.